de um movimento muito bacana que está começando aqui em Teresina, que chama-se Somos Todos Políticos. Você tem acesso ao Facebook, você pode entrar lá na rede social do Somos Todos Políticos, tá bom? Você pode entrar lá nessa rede social e ver alguns dos vídeos das ações. E a partir de agora, quem conversa sobre esse assunto com a gente é o Marcos Lira, que é empresário, mas antes de tudo é um cidadão que tomou para si uma missão. É isso, Marcos? Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado, Marcos, obrigado pelo espaço, agradecer ao Daniel Alencar dessa rádio que forma opinião e que tem tanta credibilidade, né, aos ouvintes todos que nos ouvem. Na verdade, esse contexto político atual, as pessoas quando falam de política têm a política como uma coisa muito complexa, mas eu tenho um dado simples: os partidos hoje têm cada vez menos pessoas querendo se filiar. Se menos pessoas se filiam, e o partido é o nascedouro de toda a política, se menos pessoas se filiam, a tendência é que os nossos políticos amanhã sejam piores do que os políticos de hoje. Os jovens têm rejeição, os empresários têm rejeição, os funcionários públicos têm rejeição. Por que o judiciário está aí dando show? Porque todo mundo quer ser juiz, todo mundo quer ser promotor. Quem é que quer ser político? Ninguém quer ser político. As pessoas não estão entendendo a importância da política para o nosso dia a dia, para as coisas básicas. Por exemplo, a gente teve hoje uma votação importantíssima lá na Câmara sobre a questão do gênero. Foi vetada. A maioria das pautas da Câmara não é divulgada com antecedência. As pessoas não ficam sabendo do que os nossos vereadores, que são pagos por nós, decidem sobre a nossa vida, o nosso dia a dia. Então nós precisamos, primeiro de tudo, tomar consciência de que a política não é Brasília. A política é o nosso bairro, a política é a nossa rua, a política é a nossa Câmara Municipal, que ao ver da maioria das pessoas não nos representa. Porque não é eficiente, não é transparente e principalmente não incentiva que a gente participe do processo, que a gente dê nossa opinião. Eles nos defendem sim, mas a gente tem voz e a gente merece ser ouvido constantemente no processo. Você pode ligar 2107-6650. A gente já tem participação popular. Muito boa tarde, quem fala? Tá liberado, 2107-6650, manda sua pergunta também. Então, Marcos, a minha pergunta inicial é: como fazer com que as pessoas que hoje têm essa rejeição, que acham que a política é um setor, vamos dizer assim, sujo da sociedade, é um setor proibido para pessoas de bem, como fazer com que essas pessoas participem e se sintam inclusive responsabilizadas pelas pessoas que estão eleitas hoje? A gente tinha antigamente uma disciplina que era a educação moral e cívica. Quem tem um pouquinho mais de experiência aí nas costas, sabe que nas escolas tinha uma disciplina voltada para mostrar qual era o papel do cidadão, seus direitos, seus deveres, as leis, etc, etc. Hoje, infelizmente, a esmagadora maioria das escolas, e isso eu digo porque eu ando todo santo dia nas escolas, para não dizer 100%, as escolas não tratam de política. Não existe nenhum conteúdo dentro do conteúdo pedagógico das escolas para fazer com que a meninada tome gosto pela sua cidade. A política nada mais é do que todo e qualquer assunto referente à nossa vida em comunidade. A Cida, ela fez um projeto querendo votar a discussão do gênero nas escolas. Minha gente, como é que a gente quer limitar a escola como principal espaço para a gente conversar e para a gente debater sobre tudo? Nós temos pedagogos, nós temos psicólogos, nós temos pessoas capacitadas para levar toda e qualquer discussão para dentro das escolas. E ao invés disso, nós temos as escolas, infelizmente, as nossas escolas são preconceituosas. As nossas escolas fecham as portas para trabalhos de política. Graças a Deus a gente tem conseguido o apoio de escolas públicas e escolas municipais, mas as escolas particulares, infelizmente, elas formam os nossos alunos para serem funcionários públicos e profissionais da saúde. Elas não formam os nossos alunos para que eles sejam líderes, para que eles sejam empresários e principalmente para que eles sejam políticos. A gente tem participação popular. Muito boa tarde, quem fala? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Francisco de Timon. Quem? Antônio Francisco de Timon. Pois não, Antônio? Olha, eu assisto muito o seu programa, um programa muito maravilhoso pra gente.
porque a gente está em casa, muitas pessoas não sabem, né, o que acontece em Brasília, em Teresina, em Timon, né? É bom um programa desse, porque fica ingere todos os problemas que a pessoa não sabe o que acontece na Câmara do Vereador, na Câmara na Assembleia Legislativa, ninguém sabe. Eu entendo. Eu gosto do programa, você acredita? Eu acredito, obrigado mesmo, pelo carinho e pela audiência. Eu sou de Timon, tá vendo? Eu também eu sou, trabalho com política, tá entendendo? Sei. Aqui em Timon eu sou conhecido uma parte, de Timon, tá vendo? Eu sou uma pessoa, sou um sexual, mas sou uma pessoa muito conhecida, trabalho aqui em Timon. Sim. Porque muitas vezes, agora apareceu hoje, está dando na televisão, que o Eduardo Cunha foi afastado, né? É verdade. Porque isso aí faz tempo que bateu na tecla, bateu na internet, eu falando que está errado, como essa pessoa pode ficar na frente do Congresso aqui, uma pessoa que... Não, estava errado, estava completamente errado. Mas, Antônio, aí você tem alguma pergunta específica para nossa entrevista de agora? O que é que está no política de Timon? Como é? O que é que está achando daquele Timon? É porque a gente não está tratando, Antônio. Bem, eu vou passar a sua pergunta aqui pro nosso entrevistado. Muito obrigado de toda maneira pela sua audiência e pelo carinho, tá bom? Obrigado. É isso mesmo. Antônio, a gente trabalha a questão da política, somos todos políticos, a gente trabalha, a gente decidiu limitar a Teresina porque a gente também não pode abraçar o Brasil, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas querendo tratar toda hora, discutir sobre o Brasília. Eu digo, gente, vamos começar da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa comunidade. Eu vejo que Timon também tem muita gente boa, tem uma juventude muito forte, muito conectada, com a capacidade de mobilização muito grande. Então aí em Timon, a melhor coisa que vocês podem fazer pela política é levar a ideia de que somos todos políticos, de que somos todos responsáveis pelo que acontece na nossa cidade. Inclusive eu fico às vezes triste, eu ficava triste porque eu não entendia como é que votam-se projetos como, por exemplo, na Câmara de Teresina foi aprovado o aumento dos vereadores em plena crise e o veto do ar-condicionado nos ônibus. Aí eu ficava pensando, poxa, por que não tem 1000 pessoas em frente da Câmara gritando e 1000 pessoas mobilizadas, já que a gente vê o pessoal pintando o rosto de verde e amarelo pedindo a saída da Dilma? Eu ficava me perguntando por que essas pessoas não se mobilizam para cobrar coisas que são do nosso dia a dia, da nossa realidade, da nossa micro-realidade e não lá de Brasília. E aí eu entendi que a maioria das pessoas que trabalham a política não fazem questão de ser transparentes. Então, na minha opinião, aí em Timon, a primeira coisa que vocês têm que fazer é juntar a meninada, juntar a juventude. Eles têm o poder, eles estão à frente das redes sociais, eles formam opinião, vão para a Câmara, tentem entender do processo, mas principalmente incentivem eles a se filiarem nos partidos. Não interessa se é partido A, se é partido B, se é cor verde, se é cor amarela, se é cor vermelha. Façam com que a meninada entre na realidade partidária e faça com que eles procurem entender e a partir daí comecem a tomar ações objetivas, sem a gente ficar, tem que se preocupar com Cunha, caiu, ótimo, assunto da justiça, tomara que punam ele exemplarmente, mas o nosso papel da política tem que ser mais objetivo e tem que começar da nossa rua. A gente tem mais participação popular. Muito boa tarde, quem fala? Boa tarde. Boa tarde. É o Luiz Alberto, tudo bem, meu amigo? Oi, Luiz, tudo bem? Fala aqui do bairro de Flávio. Pois não, manda abraço, Luiz. Alberto, eu quero, meu amigo, eu queria comunicar o seguinte, que o nobre aí, entrevistado... O Marcos Lira. Marcos Lira, né? Ele falou uma coisa da qual eu participei. Eu estudei realmente educação moral e cívica. Sim. E a OSPB... E não sei porquê, e sei porque alguns políticos depois tiraram essa disciplina do currículo. Do currículo, né? Porque lá a gente aprendia a ser cidadão, a ser entender um pouco da política. Mas se a gente ficasse sendo entendido, sim, os políticos, maus políticos, eu quero falar, né? Sim. Os maus, não é os bons. Os bons não querem participar da política. Então os maus políticos não iam ficar mandando no país como mandam hoje. Eu entendo. Você vê que tem mais de 300 políticos
que a Lava Jato tá pra pegar eles. É verdade. Mas não dá só isso não, tem muito mais no Eu país. acredito que pode ter, mas aí, Luiz, eu te pergunto, você tem alguma pergunta específica pro nosso entrevistado? Eu queria perguntar a ele também o seguinte, em cima disso aí. Não seria ótimo se houvesse como é que se diz, um movimento de fazer com que essas duas matérias voltasse a fazer parte do currículo. Ok. Porque na escola é o local mais indicado para que se dê essas informações. Entendo. Na rua é mais difícil. É verdade. As pessoas ficam olhando a gente assim meio atravessado. Esse cara aí tá falando alguma coisa porque tá interessado, vai ser candidato a alguma coisa. Você tá entendendo? Será que o que ele tá pregando, quando ele chegar lá, ele vai fazer realmente? Eu entendo, Luiz. E se você tem uma professora ou um professor, Luiz, que ele dê essas informações, o aluno com certeza vai sair bem. Eu entendi, Luiz, o teu ponto de vista. Muito obrigado pela tua participação, tá certo? A gente vai deixar espaço aqui pro Marcos Lira responder. Tem jeito, Marcos, a gente voltar a discutir, na sua opinião, a Constituição, a relação que cada pessoa tem, a função que cada pessoa tem, a responsabilidade, não apenas direito. Parece que direito todo mundo acha e sabe que tem muito, mas os deveres ficaram de lado também. Como é que você acha que isso pode voltar para dentro da escola? Você disse que hoje tem uma abertura com os colégios municipais, com os colégios públicos, e ter essa resistência com as escolas particulares? Olha só, eu acho que a gente tem uma ideia de que nós, dentro da nossa microiniciativa, não temos poder. Nós achamos que nós não podemos fazer nada. Eu penso justamente ao contrário. Eu penso que a gente tem um poder, sim, de começar a influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas e quantas crianças que você vê que tem o perfil de líderes, que tem uma boa oratória, que tem uma boa índole, e essas pessoas os pais, eles chegam nessa meninada e dizem, olha, não queira política, porque política é só safadeza, política é só corrupção. Só que existe uma falta de educação realmente. Então, o que a gente está fazendo, a gente tem um projeto amplo, que é o Somos Todos Políticos, e a gente quer que esse projeto ele ganhe vida própria e que ele permeie tanto a escola a nível municipal, como a escola a nível estadual. Porém, nós não temos o poder de impor nada. Nós sugerimos, nós criamos uma ideia e nós estamos trabalhando essa ideia de forma organizada. O que nós podemos fazer, o que nós estamos fazendo agora, é rodando as escolas e de forma sugestiva, ou seja, a gente dá a ideia para que os diretores implementem dentro do calendário das escolas um dia, uma semana, um mês, para falar sobre educação política, para tratar de assuntos como, vamos eleger o prefeitinho do primeiro, vamos eleger o prefeitinho do segundo, vamos eleger o prefeitinho do terceiro ano, vamos criar a Câmara de Vereadores da escola, fazer com que essa meninada se organize, se empolgue com a política, veja o quanto a política é dinâmica. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho, realmente esse é um projeto que eu acho que a política hoje não falta projeto, o problema da política é de atitude, e a atitude das pessoas. A realidade partidária, as pessoas ficam naquela conversa besta de dizer, partido A é elitista, partido B é elitista. Eu faço parte de um partido que as pessoas têm como elitista. E as pessoas lá, se você for para uma reunião, as pessoas lá são pessoas simples. A gente tem boa parte das pessoas que não tem um curso superior, não tem um curso de pós-graduação, às vezes não tem nem carro para andar. Como é que um partido desse é elitista? Então as pessoas têm uma ideia da realidade partidária que elas criam da cabeça delas sem conhecer de fato a realidade. Então a gente precisa incentivar para que as pessoas participem mais da política, não menos. E essa participação começa a partir da sua comunidade, indo para os partidos. A gente tem um fundo partidário, a gente sustenta a estrutura dos partidos e a gente não faz nada para conhecer como funciona. Marcos Lira, eu quero dizer a você que você vai voltar a esse programa aqui. A gente vai debater outros pontos mais específicos dessa iniciativa que é o Somos Todos Políticos.
Mas para a gente se despedir, eu quero que você diga para a nossa audiência aqui como participar deste movimento. O que é preciso e como as pessoas podem dar o primeiro passo para ajudar esse projeto Somos Todos Políticos. Olha, o Somos Todos Políticos, muita gente pensa que é um trabalho virtual, um trabalho de redes. Não é. A gente tem parceria com o projeto Revigora Mar, que é um projeto lindo de alunos do ensino médio que faz um trabalho social. A gente tem um trabalho com o pessoal da Guarda Municipal de Teresina, que está defendendo uma lei federal e está defendendo seus direitos. A gente trabalha com o pessoal a gente ajuda o pessoal do Eu Quero Ajudar, que é um projeto lindo, maravilhoso também. A gente trabalha com o pessoal do Basquete Piauí. Então, todo mundo que está dentro do Somos Todos Políticos, além da gente estar se orientando e se mobilizando e se organizando para cobrar coisas básicas, como a transparência na Câmara Municipal de Teresina, a gente faz com que essa meninada ganhe essa vontade de ajudar o próximo e até que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é fazer com que 1000 jovens se filiem nos diversos partidos de Teresina. A partir daí a gente pode tirar todo mundo de Brasília, pode tirar todo mundo do Congresso Nacional, como todo mundo adora dizer, mas aí a gente vai ter quem botar no lugar, e essas pessoas são os jovens, que são os principais beneficiários desse trabalho e são o futuro da nossa cidade. Marcos Lira, coordenador do projeto Somos Todos Políticos. É bom a gente trazer aqui, a gente já estava falando isso durante toda a semana, a gente quer aumentar as discussões sadias sobre a política também, para a gente não ficar só nessa história de é o PT, é o PSDB, é o Michel Temer, é a Dilma, é o Eduardo Cunha. A gente tem que trazer também perspectiva a respeito da nossa participação, nosso dever e como a gente pode melhorar de verdade a política e esse país. São 12 horas e 49 minutos, a gente vai para mais um intervalo comercial.